e 75. Bueno, no hay ningún comentario, ninguna pregunta antes de empezar. Alguém quer fazer alguma pergunta antes de doutor começar a leitura? Comentário? Eliane, lembra que nós tínhamos uma pergunta para fazer, que nós ficamos conversando agora, eu esqueci qual era a pergunta, lembra? Não lembro, porque ficou, agora nós somos ficou, não anotei. Eu vou olhar nos meus escritos aqui. Pois é, eu tenho aqui, estou com caderno, caneta, tudo para anotar qualquer eventualidade. Mas, se o doutor Cíntia, você agora é você que está admitindo as pessoas. Dá uma olhada aí se está aparecendo. Tudo bem. Sabe, porque se eu ficar olhando isso, eu esqueço de tradução. Não, essa parte agora é a Cíntia que vai cuidar. Não aparece aqui. Não, porque como se você fosse a responsável? Gente. A Lígia, cadê a Lígia? O que passa, Kalina? Uma dificuldade para que Cíntia seja a administradora da sessão. Sim, só agora vamos, então. As pessoas vão entrando, vamos deixar desse jeito. E a gente, qualquer coisa, a gente manda mensagem uma para a outra. Pronto, fica melhor, tá? Mas eu estou preocupada com uma coisa, Eliane. É que eu passei aí para a Cíntia, para ela admitir as pessoas, e eu não sei. Cíntia, está aparecendo pedido de pessoas para entrar? Alina, você passou para a Tatiane, que apareceu aqui no vídeo, na tela. Mas Tatiane Barbosa é Cíntia. É? Sim. Bom, vamos agora seguir, porque o doutor está aí e nós temos que fazer a leitura agora, certo? Então, doutor, não há... Desliga. Ana Maria, só desliga o seu som, por favor. Ana. Onde é que desliga? Bom, você tem que ver aí com alguém. É que eu não tenho como fazer mais nada, porque está com a Cíntia agora. Sim. Onde é que desliga esse som? E a Cíntia, por que não está falando, Cíntia? Deixa, vamos fazer agora. Eu só peço que você desligue o som, porque eu vou fazer a leitura agora, tá? Eu vou fechar os microfones de todos, viu? Sim, tá ótimo. Eu e o do doutor ligado, e da Kalina. Tá bom, beleza. Então, podemos começar. Doutor Tomasini, eu vou começar a leitura. Que bueno, porque ya iba yo a empezar a roncar. Desculpa, doutor. Somos todos amadores, não profissionais. Então, 24 de março de 1914, capítulo 73, perdão. Aquele que vive no querer de Jesus torna-se para ele como outra humanidade sua, órgão de sua divina vontade. Continuando em meu estado habitual, lamentava-me a Jesus por ele ainda não ter vindo. E aparecendo, ele me disse: minha filha, a minha vontade abrange em si mesma a minha própria humanidade. É por isso que, ao falar-te da minha vontade,
às vezes oculto a minha humanidade. Sente-se e volta em luz, ouve a minha voz, mas não me vês, pois a minha vontade esconde em si a minha humanidade, que tem seus limites, enquanto a minha vontade é eterna e ilimitada. De fato, minha humanidade... Espérate, Eliane. Yo creo que aquí debemos entender y ya tener la seguridad que la humanidad de Jesús es una humanidad como la nuestra, creada. Que aqui nós vamos ter segurança de que a humanidade de Jesus é uma humanidade como a nossa, criada. Limitada. O sea, no participa de la parte divina. Não participa da parte divina. Sino que con la unión con el Verbo eterno, o sea, con la unión hipostática, senão com a união do Verbo eterno, com a união hipostática, es como adquiere esa característica. É como ela vai adquirir essa característica. Pero la parte humana es exactamente igual que la nuestra, una humanidad creada. Mas a parte humana é exatamente igual como a nossa, ela é criada. Sí. Y por eso dice que la voluntad la absorbe a su humanidad. É por isso que diz que... Pode repetir, doutor? Eliane, teu som tá dando eco. Sim, eu estou tentando aqui ver isso. Desculpa, doutor. Digo que por eso dice que la voluntad divina absorbe a su humanidad. E é por isso que ele diz que a vontade divina absorve a sua humanidade. Porque su humanidad tiene límites. Porque a sua humanidade tem limites. Y mientras que la voluntad divina es sin límites. Enquanto que a vontade divina é sem limites. Seguimos, Eliane. Só um momento. De fato, minha humanidade, estando na Terra, não ocupou todos os lugares, todos os tempos, nem todas as circunstâncias. E onde não chegou, a minha vontade interminável supriu e alcançou. E enquanto... No, espérame, Eliane. Esta es otra de las afirmaciones para asegurar lo que estábamos diciendo. Essa é outra afirmação para nos assegurar aquilo que estávamos dizendo. Su humanidad no estuvo en todos los lugares ni en todos los tiempos. A sua humanidade não esteve em todos os lugares e nem em todos os tempos. Porque siendo materia, siendo creada, estaba limitada en tiempo y en espacio. Porque sendo matéria, sendo criada, estava limitada no tempo e no espaço. Sí. Y luego dice, tampoco podía estar en todas las circunstancias. E logo ele diz que tão pouco ele poderia estar em todas as circunstâncias. O sea, en todos los sucesos. Ou seja, em todos os acontecidos. Pero a donde su humanidad no pudo llegar, mas aonde a sua humanidade não pôde chegar, la divina voluntad la hizo llegar. A divina vontade a fez chegar. Sí. Seguimos, Eliane. E quando encontro almas que vivem plenamente no meu querer, elas suplantam a minha humanidade.
os tempos, os lugares, as circunstâncias e até os sofrimentos, porque vivendo nelas o meu querer, eu me sirvo delas, como me servi de minha humanidade. O que foi a minha humanidade, se não o órgão da minha vontade? E tais são aqueles que fazem a minha vontade. Bueno, el alma que vive en la divina voluntad, ese es el alma que puede suplir a la humanidad de Jesús. A alma que faz a divina vontade é a alma que pode suprir a alma de Jesus. Si nos damos cuenta, el que está hablando en esta última parte es el Verbo eterno. Se nos damos conta, é isso que está falando da última parte, o Verbo eterno. O sea, el Verbo eterno está hablando de su humanidad. O Verbo eterno está falando da sua humanidade. Y dice que las almas que llegan a vivir en el querer divino E disse que as almas que chegam a viver no querer divino suplen a su humanidad. suprem a sua humanidade. Suplen a los tiempos y a los lugares y a las circunstancias. Suprem nos tempos, nos lugares e nas circunstâncias. O sea, lo mismo que la divina voluntad hacía en la humanidad de Jesús, Ou seja, o mesmo que a divindade fazia na humanidade de Jesus, ahora lo va a hacer en la humanidad del alma que vive en ella. agora vai fazer na humanidade da alma que vive nela. ¿Sí? Y luego reafirma y dice que su humanidad no era más que el órgano de su voluntad. E logo ele diz que a sua humanidade não era mais do que um órgão da sua vontade. Y que lo mismo quiere hacer de nosotros si vivimos en su voluntad. E que o mesmo ele quer fazer de nós se vivemos na sua vontade. ¿Qué opinas de esto, Kalina? Doutor, todas coisas muito profundas, muito... Então, somos como que um instrumento musical onde a divina vontade, se lo permitimos, está ponendo as suas músicas, seus sonidos. É isso? É como que regente. Sí, pero con la diferencia de que un objeto musical simplemente sirve para que lo usen. Y el Simplesmente, alma simplesmente com a diferença de que um instrumento musical está aí para que simplesmente o para usem. que sea usado. Sim, para que seja usado. Y en el órgano, en la divina voluntad, es para compartir la misma vida. E o órgão, na divina vontade, é para compartilhar a mesma vida. La misma vida de la divina voluntad. A mesma vida da divina vontade. Assim, doutor, é muito bueno falar sobre essa diferença, porque em minha mente venia essa imagem como que não toca um instrumento e não está compartilhando isso. Então, eu vou traduzir para as pessoas que eu estava falando para ele que na minha mente, na minha cabeça, vinha uma imagem de que a divina vontade toca a alma humana como que alguém que está tocando um instrumento. Mas não é esse o caso, é compartilhando. Então, tem nossa vontade participando. É isso, doutor? Compartindo com a divina vontade. Y compartiendo la misma vida. E compartilhando a mesma vida. Muito profundo isso, doutor.
É órgão do corpo humano, no caso, então, né, Celina? Ou Kalina? É órgão do corpo humano. O corpo, você está perguntando assim, se o corpo humano seria o órgão, é isso? ¿Sí un qué, perdón? Não, eu disse que esse órgão que ele falou se refere como se fosse um órgão do corpo humano e não um órgão instrumento. Sim. A Márcia pergunta se usted habla a respeito de que esse órgão é o órgão do corpo humano e não que, Márcia? Um Não órgão um instrumento, seria um órgão do corpo humano que compartilha a vida. sim, que não é um instrumento, mas o órgão do corpo humano. Por eso es compartir la misma vida. Por isso é compartilhar a mesma vida. O sea, nosotros somos, a ver si se entiende. La divina voluntad tiene capacidad de hacer obras y tiene la capacidad de desarrollar varias acciones. A divina vontade tem capacidade de fazer obras e de desenvolver várias ações, pero requiere de un cuerpo, de una vida donde poder desarrollarlas. mas requer um corpo, requer uma vida onde possa desenvolvê-las. La divina voluntad puede hablar, pero no tiene boca, puede caminar, pero no tiene pies, puede obrar, pero no tiene manos. A divina vontade pode falar, mas não tem boca, pode andar, mas não tem pés, e pode, que, doutor? Obrar, pero no tiene Agir, manos. agir, mas não tem as mãos. Y así de todo lo demás. E assim de todo o resto. Por eso es que ahora en ella quiere vivir junto con la criatura, Por isso, agora ela quer viver junto com a criatura, porque a través de ella la criatura tiene boca y la divina voluntad puede hablar a través de la criatura. porque através dela a criatura tem boca e a divina vontade pode falar através dela. La criatura tiene pies, la divina voluntad puede poner sus pasos en los pasos de la criatura. A criatura tem pés e a divina vontade pode caminhar com os passos da criatura. Puede poner sus pasos en los A, pasos de la criatura. pode pôr os seus passos nos passos da criatura. Y así de todo lo demás. E assim de todo o resto. Por lo tanto, está compartiendo la misma vida, ¿sí? Portanto, está compartilhando a mesma vida. La divina voluntad comparte con la criatura su vida. A divina vontade compartilha com a criatura sua vida. Y la criatura comparte con la divina voluntad su vida de ella. E a criatura compartilha com a divina vontade a vida dela. Formando un solo ser. Formando um só ser. ¿Quedaría claro? Fica claro para todos? Alguém quer perguntar alguma coisa? Sim, doutor, uma coisa muito profunda isso. Cada coisa é a divina vontade, porque é como tu vives e a divina vontade vive em tu vida. Em todas as coisas que hacemos, Luciana está dizendo que ficou claro. Luciana Rabelo, que ficou bem claro. Bueno, pues no responde.
Se... Cíntia, tu pode ver se tem, quando tiver microfone aberto, tu pode ver para fechar, para não dar eco. Sim, doutor. Oi, Kalina. Está fechado os microfones, pode ser? Ah, tá. Eu estou acompanhando aqui. Tá bom. Sim, doutor. Bueno, Sim, então seguimos a leitura. sí, por favor, Eliane. 5 de abril de 1914, capítulo 74. Toda ação de quem vive na divina vontade torna-se luz da sua luz. Continuando no meu estado habitual, meu adorável Jesus mostrava-se dentro de uma imensidão de luz, e eu nadava nesta luz, de modo que a sentia fluir pelos ouvidos, pelos olhos, pela boca, por tudo. E Jesus me disse: minha filha, ele que faz a minha vontade, se opera a obra, se torna luz. Se faz, se pensa, se deseja, se caminha, etc. As palavras, os pensamentos, os desejos, os passos se transformam todos em luz. Mas luz proveniente do meu sol, e microfone ligado. Assim, a minha vontade atrai com tanta força quem faz o meu querer, que o faz girar sempre em torno desta luz. E à medida que gira, mais luz capta, que o mantém absorto em mim. Nossa. Bueno, no hay ningún comentario. Ninguém tem nenhum comentário? O sea, vamos a entender, por favor, esto. O sea, el alma que vive en la divina voluntad está tomando todo su obrar, lo está tomando de la divina voluntad. Vamos entender isso. A alma, na divina vontade, está tomando todo o seu agir da divina vontade. O sea, del obrar de la divina voluntad. Do operar da divina vontade, do agir da divina vontade. O sea, del querer divino. Ou seja, do querer divino. Y el querer divino es el acto único de Dios. E o querer divino é o ato único de Deus. Por lo tanto, si nuestras obras son formadas desde ese acto, portanto, se nossas obras são formadas desse ato, nuestras obras, nuestros actos se vuelven actos divinos. Nossas obras, nossos atos se tornam atos divinos. Y esos actos divinos no pueden estar en ningún otro lado más que injertados en el acto único de Dios. E esses atos divinos não podem estar em nenhum outro lado, como só enxertados no ato único de Deus. Por eso dice que cada acto se vuelve luz, pero una luz tomada de su luz de Él. Por isso ele diz que cada ato se torna luz, mas uma luz tomada da luz dele. O sea, del sol divino. Ou seja, do sol divino. Por lo tanto, siempre estaremos girando alrededor de esta luz. Portanto, sempre estaremos girando ao redor desta luz. Y entre más actos hagamos, e quanto mais atos passamos, más unidos
a esa vida divina que es el querer divino. mais unidos a esta vida divina que é o querer divino. Entonces, nuestros actos están formando parte de la vida misma de Dios. Então, nossos atos estão formando parte da vida mesmo de Deus. Porque la vida es donde hay actos. Porque a vida é onde há atos. Así que nuestros actos ahora pasan a formar parte de los actos de la divinidad y eso está formando la vida divina. E assim, os nossos atos passam a tomar parte dos atos da divindade e assim formam a vida divina. Doutor, uma pergunta que é interessante isso. Então, que quanto mais uno queda haciendo atos en lo día, quanto mais tu tienes essa atenção de estar haciendo atos, mais uno queda em união com Deus, Así es. Quanto mais atos, então, em el dia se haces. Vou traduzir um pouco. Que eu perguntei que eu achei muito interessante isso. Então, quanto mais atos nós fazemos durante um dia e você consegue ir fazendo atos, mais você fica unido com Deus. Isso é muito interessante. Por eso es que en la medida que vivamos, que hagamos actos, Por isso é que à medida que nós façamos atos, vamos formando la vida divina en nosotros. vamos formando a vida divina em nós. O sea, cada vez es una vida que va completándose y que va siendo más plena. Porque cada vez é uma vida que se vai completando e se fazendo mais plena. Es lo mismo que cuando tenemos un hijo. É o mesmo quando nós temos um filho. Cuando el niño nace, ¿es un ser humano? Sí, pero prácticamente es totalmente inútil. Quando um ser humano nasce, quando uma criança nasce, ele é um ser humano, sim, mas ele é praticamente inútil. O sea, todo depende de los demás. Ou seja, tudo depende dos demais. No se basta a sí mismo, no sirve no tiene una utilidad para los demás. Ele não se basta a si mesmo, não tem uma utilidade para os demais. En la medida que va creciendo, E na medida que vai crescendo, va siendo cada vez más independiente y más útil. vai sendo cada vez mais independente e mais útil. Y en la medida que llega a edad adulta, se vuelve una vida útil no solo para él, sino para la familia humana. E quando chega à vida adulta, ele se torna não somente útil para ele, mas para toda a família humana. O sea, es una vida humana con más utilidad, con más plena. Ou seja, é uma vida humana com mais utilidade e mais plena. Lo mismo es la vida divina que se está formando en nosotros. O mesmo é a vida divina que está se formando em nós. En la medida que vamos haciendo actos en la divina voluntad, esta vida va creciendo. Na medida que nós vamos fazendo atos na divina vontade, essa vida vai crescendo. Y cada vez que conozcamos nuevas verdades, sabremos qué más se puede hacer, qué más hace la divina voluntad de nosotros. E cada vez que nós vamos conhecendo, nós vamos descobrindo o que mais se pode fazer e qué más cosas puede hacer la divina voluntad a través de nosotros.
que mais coisas a divina vontade pode fazer através de nós. Por lo tanto, la vida nuestra va aumentando en plenitud. Portanto, a nossa vida vai aumentando em plenitude. Es lo mismo que el Evangelio dice que Jesús crecía. É o mesmo que o Evangelho disse, que Jesus crescia. O sea, crecía en edad, crecía en actos, crecía en sabiduría, crecía en todo. E crescia em atos, em sabedoria, em que, doutor? Desculpa. Crescia em tudo. En obras y en todo. Em obras, crescia em tudo. Entonces, lo mismo pasa con nosotros. Jesús de niño, de adolescente, o sea, ¿era la misma humanidad del Verbo eterno? Sí. O mesmo se passa conosco. Jesus, quando criança, quando adolescente, ¿Era la misma vida de la voluntad divina? Sí. era a mesma vida da vontade divina, sim. Pero en la medida que crecía, iba siendo cada vez más útil para el mundo. E à medida que crescia, ia sendo cada vez mais útil para o mundo. Estaba desarrollando las pasiones internas. Estava desenvolvendo as paixões internas. Y cuando llega ya a la edad adulta, en el momento que Dios lo decide, E quando já chega na idade adulta, no momento em que Deus decide, sale a la luz del día como evangelizador. ele sai à luz do dia como evangelizador. Y después de un tiempo, ahora se muestra como redentor sufriendo la pasión. E depois de um tempo, ele se mostra como o redentor, sofrendo a paixão, hasta que culmina con su muerte y su resurrección. até que culmina com sua morte e sua ressurreição. Por lo tanto, la plenitud de la vida divina en la humanidad de Jesús Portanto, a plenitude da vida divina na humanidade de Jesus iba creciendo, ia crescendo, iba siendo cada vez más útil para la familia humana. ia sendo cada vez mais útil para a família humana. Lo mismo sucede en la criatura que vive en la divina voluntad. O mesmo acontece com a criatura que vive na divina vontade. En la medida que vamos haciendo actos, Na medida que vamos fazendo atos, esta vida va desarrollándose y cada vez vamos abarcando más de la vida de Jesús. essa vida vai se desenvolvendo e cada vez nós vamos abarcando mais a vida de Jesus. Doutor, tem aqui uma pergunta da Natália. Doutor, entonces la vida divina hace creciendo conforme la persona hace actos. ¿Es un proceso? Bueno, es un proceso porque no tenemos la capacidad de hacer todo en un solo acto. Bom, é um processo porque nós não temos a capacidade de fazer tudo em um só ato. Y por eso es que lo vamos haciendo acto por acto. E por isso é que nós vamos fazendo ato por ato. O sea, vamos, ¿cómo decirlo? Vamos teniendo más participación de los actos de Jesús. Nós vamos tendo mais participação nos atos de Jesus. Y vamos acercándonos en la medida que podamos a la estatura de Jesús. E vamos chegando perto do que consideramos Vamos a estatura de Jesus.
Sí, pero eso se hace a través de los actos. Mas isso através dos atos. Por eso es importante entender que no deberíamos de dejar de hacer actos, o sea, nunca darle vida a nuestra voluntad. Por isso é muito importante entender que nós nunca deveríamos deixar de fazer atos, nunca fazer a nossa vontade, Porque es perder momentos de crecimiento. porque isso é perder momentos de crescimento. Tem aqui uma outra pergunta da Natália. Aí uma outra pergunta de Natália, doutor. Sí, a ver. O que pode impedir desta vida divina crescer en la persona? ¿Qué puede impedir? Los actos de voluntad humana. O que pode impedir são os atos de vontade humana. Por eso es que Jesús nos pide el abandono y el desapego total. É por isso que Jesus nos pede o abandono e o desapego total. Y lo único que requiere o lo único que nos pide es el movimiento de nuestra voluntad. E o único que ele requer, o único que nos pede é o movimento da nossa vontade. De un movimiento, pero sin los atributos de la voluntad humana. Um movimento, mas sem os atributos da vontade humana. O sea, de las miserias y de las virtudes. Ou seja, das misérias e das virtudes. Para que ahí, en ese vacío, Para que aí nesse vazio, la divina voluntad pueda colocar todo lo que contiene. a divina vontade possa colocar tudo o que contém. Que serían los atributos divinos, todas las obras divinas, para uniformar nuestra vida a la de Él. Que seriam os atributos divinos, toda a vida divina, para uniformizar a nossa vida com Ele. Eliane, quando fizer a pergunta em espanhol, eu acho que eu tenho que traduzir. Não sei se estão entendendo as perguntas. Esqueci de ler primeiro em português. Esqueci de ler. Sim. Sim. Se você quiser ler em português e depois traduzir, também fica bom. É melhor. Como eu fazia. Mais alguém quer perguntar alguma coisa ao doutor? Doutor, aqui tem uma pergunta. Deixa eu Natália. Não. Não, é da Natália. É da Natália. Doutor, as misérias podem impedir este crescimento da vida divina? Doutor, las miserias pueden impedir este crecimiento en la vida divina? De la vida divina. De la vida sí. divina. O sea, el problema es que es un intercambio de vida. Sim, o problema é que é um intercâmbio de vida. Por lo tanto, los atributos es de lo que la persona vive. Portanto, os atributos é de que a pessoa vive. La divinidad vive de sus atributos, de la bondad, de la misericordia, de la potencia, de la omnividencia, de todo lo que conocemos de Él. Esa es la vida de la divinidad. A divindade vive dos seus atributos, da onipotência, da sabedoria, da bondade, da justiça, da verdade. Todo lo que conocemos de Él. Tudo que nós conhecemos dele.
Eso es lo que forma la vida de la divinidad. Isso é o que forma a vida da divindade. Ahora, nuestra vida Agora, nossa vida está formada por todos los atributos que tenemos. Nossa vida está formada por todos os atributos que nós temos. Tenemos atributos que son las miserias, que es la envidia, que es la ira, que es, o sea, todos los males que tenemos, ira, envidia, mentira, gula, en fin, todo eso Um pouco es mais despacio, doutor. Nós vivemos dos nossos atributos são a gula, a ira, que mais, doutor? la gula, la ira, la envidia, la mentira, A inveja, a mentira, la lujuria. a luxúria. Eso es lo que son miserias creadas por Dios en nosotros. Isso são as misérias criadas por Deus em nós. Y son creadas para que nosotros las podamos vencer y formemos virtudes. São criadas para que nós possamos vencer e assim sejam formadas as virtudes. O sea, la virtud es el vencimiento de una miseria. A virtude é vencer uma miséria. El vencimiento de una miseria. É vencer uma miséria. De eso es de lo que vivimos. Disso é o que nós vivemos. Cada uno de nosotros puede ser una persona tranquila, una persona que transmite paz o una persona iracunda que lo único que transmite es agresión, en fin. Nós podemos ser uma pessoa tranquila, que vive em paz, ou podemos ser uma pessoa irada e Podemos ser una persona mentirosa, una persona que continuamente está diciendo cosas que no son, o una persona que se maneja desde la verdad. podemos ser uma pessoa mentirosa que fica dizendo coisas que não são, ou podemos ser uma pessoa que vive na verdade. Podemos ser una persona tolerante o una persona intolerante. Podemos ser uma pessoa intolerante ou uma pessoa tolerante. Podemos ser una persona activa o una persona perezosa. Podemos ser uma pessoa ativa ou uma pessoa preguiçosa. Y así de todo lo demás. E assim de todo o resto. Esos son los atributos que forman nuestra vida. Esses são os atributos que formam nossa vida. Ahora, para que nuestra vida se pueda uniformar a la vida divina, Agora, para que nossa vida possa se conformar à vida divina, requiere forzosamente de tener los mismos atributos que tiene la divinidad. requer forçosamente que tenhamos os mesmos atributos que tem a divindade. Porque si yo dejo en mí las miserias, Porque se eu deixo em mim as misérias, ahora la divinidad tendría que vivir con mis miserias. a divindade teria que viver com as minhas misérias. Por eso es que la miseria no puede permanecer en la criatura. Por isso é que a miséria não pode permanecer na criatura. Ni siquiera las virtudes, E nem sequer as virtudes. porque la virtud nunca es completa. Porque a virtude nunca é completa. Y necesitamos tener las virtudes divinas. E nós precisamos ter as virtudes divinas. Por ejemplo, la verdad. Nosotros podemos practicar la verdad como virtud. Por exemplo, a verdade. Nós podemos praticar a verdade como virtude.
Pero Jesús no practica la verdad, sino Mas, es la verdad. mas Jesus não pratica a verdade, ele é a verdade. Es diferente totalmente practicar algo que ser ese algo. É diferente totalmente de praticar algo e ser esse algo. Jesús no es casto, Jesus não é casto. es la castidad, O que é a castidade? ¿sí? Jesús no es obediente, Jesus não é obediente. es la obediencia. Ah, perdão, doutor, eu traduzi Ele errado. é a obediência. Jesus não é a castidade. Jesus não pratica a castidade, ele é a castidade. Ele não pratica a obediência, ele é a obediência. Ujú. Obrigada, Márcia. Era a castidade que eu tinha falado outra coisa. Obrigada, Márcia, mas me ajuda aí. Sim, doutor. Entonces, por eso es que no podemos permitir que algo nuestro quede porque es un impedimento para que Jesús pueda vivir en nosotros. Por isso, nós não podemos permitir que algo nosso fique, porque isso é impedimento para que Jesus possa viver em nós. Y ahora todo eso lo vamos a cambiar por lo que la divina voluntad nos va a dar. Agora, tudo isso nós vamos mudar pelo que a divina vontade vai nos dar. Y lo que nos va a dar son todos los atributos divinos y las virtudes divinas. O que ele vai nos dar são todos os atributos divinos e as virtudes divinas. ¿Queda claro, Natalia? Ficou claro, Natália? Sim, doutor. Kalina, pergunta para o doutor, por favor. Isso, então, exige de nós um esforço, não é algo natural. Ela pergunta, doutor, se isso, então, exige de nós outros um esforço, não é algo que seja natural. No te entendí, Kalina. Márcia, tu pode traduzir? Sí, esto necesita de nosotros más esfuerzo, que nosotros nos esforcemos más, no es algo natural. Bueno, lo que necesita de nosotros es el desapego total de todo, el llegar a nuestra nada. O que precisa de nós é o desapego de tudo, é chegar ao nosso nada. Jesús nos dice que tenemos que destruir nuestro yo. Jesus nos diz que nós temos que destruir o nosso eu. Y todo este trabajo del desapego, del abandono, de la destrucción del yo, E todo esse trabalho de desapego, de abandono, da destruição do nosso eu, lo va a llevar a cabo la divinidad, no nosotros. quem vai levar a cabo é a divindade e não nós. Para nosotros sería prácticamente imposible llegar a nuestra nada. Para nós seria praticamente impossível chegar ao nosso nada. Y Jesús nos dice que lo primero que tenemos que hacer es llenarnos, rodearnos de la fe. E Jesus nos diz que o primeiro que temos que fazer é rodear-nos da fé. Pero dice, como la fe soy yo, Mas ele diz, como a fé sou eu, lo que quiere decir es llenarnos de Jesús. o que ele quer dizer é nos encher de Jesus. O sea, eso se hace con el conocimiento Isso se faz com o conhecimento y con la firme disposición y decisión de vivir siempre unidos a Él. e com a firme disposição e decisão de vivermos sempre unidos a Ele. Una vez que tengamos eso, Él nos va a dar el fastidio
de todo lo que antes nos llamaba, nos atraía. Uma vez que tenhamos isso, ele vai nos dar o fastio do que tudo antes nos enchia, nos atraía. Y si somos fieles a ese fastidio, o sea, vamos haciendo las cosas como nos las va poniendo, E se somos fiéis a esse fastio e vamos fazendo as coisas como ele vai colocando, al final nos va a dotar con el desapego total de todo. no final ele vai nos doar, nos dotar com o desapego total de tudo. Por lo tanto, lo único que requiere de nosotros Portanto, a única coisa que ele requer de nós es el conocimiento, é o conhecimento, el llenarnos de él, de Jesús, enchermos dele, de Jesus, el ser fieles al fastidio que nos va poniendo e ser fiéis ao fastio que ele vai nos colocando. y al final tendremos el desapego de todo. E ao final nós teremos o desapego de tudo. Por lo tanto, el desapego es un don. Portanto, o desapego é um dom. Este llegar a nuestra nada es una acción prácticamente de él. Esse chegar ao nosso nada é uma ação praticamente dele. Então, Kalina, pode-se pedir esse dom do desapego. Pergunta. Entonces, doutor, nós outros podemos rogar a Deus que nos dê esse desapego. Bueno, podemos rogar, sí, pero más que rogar, podemos actuar. Podemos pedir, sim, mas podemos, mais do que pedir, podemos agir. O sea, el conocimiento de Jesús, el acercamiento a Él por medio de los sacramentos, sobre todo la Eucaristía. Doutor, pode repetir? ¿No? Por favor. O sea, que lo primero es de las acciones, es el acercamiento, el llenarnos de Jesús. A primeira ação nossa é nos chegarmos a Jesus. Y eso, bueno, que instruyéndonos, conociéndolo y acercándonos a través de los sacramentos. Isso nos instruindo, nos cercando e através dos sacramentos. ¿Eso es lo que quería saber, Eliane? Sim, porque é sempre um grande esforço, que lógico, né? E também nesse sentido, também podemos pedir a ajuda de Deus, de Jesus, para ajudar a trocar aquele mal numa virtude, como ele quer, da forma que ele quer. Ai, eu me alongo muito. Márcia, tu pode traduzir pode traduzir a Eliane? Tem que ser assim, duas frases. Repete mais um pouquinho, Eliane, para eu tentar resumir isso aí que você falou. É que muitas vezes, dentro das nossas misérias, como a Natália falou, precisamos de estar confrontando ela e também pedindo a Jesus essa mudança, que nos ajude nessa mudança, sempre com a ajuda dele. Tá bom. Então, muitas vezes, dentro de nossas misérias, nos confrontamos pedindo a Jesus para cambiar tudo isso? Não, nos ajudando a... Nos ajudando a...
a fazer essas transformações. hacer los cambios. Por eso, a ver, lo primero creo que ya lo tenemos. Kalina, Por isso, vamos ver, o primeiro nós já temos, ¿qué es el conocimiento de Jesús? que é o conhecimento de Jesus. Entre más lo conocemos, más confiamos en Él y más lo podemos amar. Quanto mais o conhecemos, mais confiamos nele e mais o podemos amar. Más nos acercaremos al sacramento de la penitencia y de la Eucaristía. Mais nos aproximamos do sacramento da Eucaristia Y de la confesión. e da confissão. Una vez que esto pase y que empiece el fastidio, Uma vez que isso passe e comece o fastio, lo que Incômodo, debemos hacer incômodo. lo que debemos hacer es cumplir lo que el fastidio nos dice. O que mais devemos fazer é cumprir o que esse fastio nos diz. Ô, Márcia, ejemplo, um minuto, doutor. Márcia, é que Esse fastio fastídio é a mesma coisa que incômodo, incômodo. mas eu acho que o fastio é você não é aquilo assim, por exemplo, uma pessoa com fastio de comida, ela não quer comer, não é um incômodo, é que você não quer aquilo, é o fastio, você não quer, não Você deseja. falou fastídio. Entendi. Fastídio, Fastídio, isso, fastídio. mas eu acho que é nesse sentido, é de essa que você não deseja mais aquilo. Não. ¿Sí se Perdão, entiende doutor. qué es fastidio, Kalina? Sim. ¿Quieres explicar mejor? Yo creo que sería bueno. ¿Qué entienden ustedes por fastidio? Ah, sí. Fastidio es cuando uno no quiere más aquilo que para él era una atracción, era muy bueno, y no quiere más, no tiene atracción por eso. Entonces ¿No es? estamos en lo mismo. Eso, El entonces, fastidio- un fastidio. El fastidio te empieza a dar fastidio el acudir a los grupos donde antes acudías. E é um fastio, ele começa a lhe dar um fastio de você não ir mais para os grupos que você ia antes. Tanto grupos sociales como grupos religiosos. Tanto os grupos sociais como grupos religiosos. Te empiezas a no querer seguir lo Desinteresse. que hacías É o antes. desinteresse. Desinteresse, então. Sim, Bueno, desinterés. o fastio. E fastio também é isso. Mas o desinteresse tá bom, uma palavra melhor. Sim, doutor. Entonces, si nosotros empezamos a hacerle caso a ese desinterés, Perdão, doutor. Se nós fazemos caso a esse desinteresse, vamos alejándonos de todo aquello que es voluntad humana. vamos nos afastando de tudo aquilo que é vontade humana. Y no es un trabajo nuestro de estar venciendo el deseo de estar, E não é um trabalho nosso de estar vencendo o desejo de estar lá, sino es un obedecer a ese desinterés que me están poniendo en la mente. mas é um obedecer a esse desinteresse que estão nos pondo na mente. Y en la medida que vamos avanzando en eso, E na medida que nós vamos avançando nisso, Jesús nos va a conceder el don del desapego total de todo. Jesus vai nos dar o dom do desapego total de tudo, Donde ya no es desinterés, sino es ausencia de deseo de estar en todo lo que antes estábamos. onde já não há desinteresse, mas a ausência de desejo de estar em tudo, onde antes queríamos estar. Entonces,
¿nosotros somos los que logramos el desapego? Nós somos aqueles que obtivemos o desapego? No, Não. es un don que Dios nos da si somos obedientes a lo que Él nos va poniendo. É um dom que Deus nos dá se somos obedientes ao que Ele vai nos pondo. ¿Cómo obtener el desapego de esta manera? Como obter o desapego dessa maneira? No, bueno, Desculpa. entonces, o sea, este es el punto. Si nosotros quisiéramos llegar al desapego por nosotros, Esse é o ponto. Se nós quisermos chegar ao desapego por nós mesmos, tendríamos que estar usando nuestra voluntad para hacerlo. teríamos que estar usando a nossa vontade para fazê-lo. Por lo tanto, nuestra voluntad siempre estaría activa. Portanto, nossa vontade sempre estaria ativa, tratando de usar las virtudes para llegar al desapego. tratando de usar as virtudes para o desapego. Y eso es lo que Jesús también quiere que dejemos. E isso é o que Jesus quer também que nós deixemos. O sea, más o menos se entiende. Mais ou menos vocês entendem? Doutor, isso é muito importante para mim, para entender-lo, que não necessita esse esforço todo de nós outros, mas como que na obediência a esse desinteresse que Deus nos põe. Así es. Mira, por ejemplo, vamos a poner dos ejemplos. Una persona católica y una persona protestante. Vamos dar um exemplo. Vamos colocar uma pessoa católica e uma protestante. Las dos personas creen en Jesús. As duas pessoas creem em Jesus, Aman a Jesús. amam a Jesus. Pero ahora, ¿en cuál de las dos es más fiel o más entera esa fe, esa creencia? Mas em qual dos dois é mais fiel, mais inteira esse amor? Ese creer, no el amor, el creer. Essa fé, esse Essa crer, crença, essa fé, essa essa crença. crença. O sea, Obrigada. yo pregunto, ¿el protestante cree en todo lo que Jesús dice? Eu pergunto, o protestante acredita em tudo que Jesus disse? No, Não. desaprueba los sacramentos, Ele desaprova os sacramentos, cosas que son instituidas por Jesús. coisas que são instituídas por Jesus. El católico cree en eso. O católico acredita nisso. Ahora, ¿cuál de esas dos personas se puede llegar a llenar totalmente de Jesús? Agora, qual dessas duas pessoas pode chegar a encher-se completamente de Jesus? La católica, la que cree en todo lo que Jesús dice. A católica, a que crê em tudo que Jesus disse. Por lo tanto, ahí en ese punto, o sea, está el inicio de este desapego. Portanto, nesse ponto está o início desse desapego. El católico está amando totalmente a Jesús y el protestante a medias. O católico está amando totalmente a Jesus e o protestante pela metade. Por lo tanto, el católico puede pasar, o Jesús puede hacer en el católico el infundirle ese desinterés. Portanto, o católico pode passar, Jesus pode infundir nele esse desinteresse. ¿El protestante aceptará el desinterés?
O como podemos protestante aceitará esse desinteresse? Lo más probable es que no, porque tiene que ir en contra de lo O que mais, le han infundido. o mais provável é que não, porque ele tem que ir contra tudo aquilo que é infundido nele. ¿Se podrá acercar a Jesús sin el sacramento de la Eucaristía? Ele poderá se aproximar de Jesus no sacramento da Eucaristia? Su acercamiento queda muy lejos de ser un acercamiento total. Sua aproximação fica muito longe de ser uma aproximação total. Ahí en ese punto el protestante se para y el católico sigue adelante. Nesse ponto, o protestante separa e o católico segue adiante. Porque el fastidio no lo van a aceptar de la misma manera. Porque o desinteresse não vão aceitar da mesma maneira. ¿Por qué? Porque no conocen y no aman a Jesús de la misma manera. Porque não conhecem e não amam a Jesus da mesma maneira. El católico confía en Jesús, el protestante confía en el pastor y en Jesús. O católico confia em Jesus e o protestante confia no pastor e em Jesus. Entonces, ahora, en la medida que va avanzando ese desinterés, es como podemos llegar al desapego. Por lo tanto, nunca un protestante podrá llegar al desapego total porque no quiere entender que su manera, su forma de ver a Jesús, le falta lo principal, que son los sacramentos, que es la iglesia, que es el todo depositado en la Virgen. Todo eso, o sea, le impide llegar. Doutor, tem que ir muito despacio porque são muitas coisas. Então, quer que eu fale? Sim. Tentar resumir. Sim. O protestante nunca vai conseguir chegar ao desapego total porque ele não acredita, né, em todas as palavras que Jesus disse. Por exemplo, na Virgem Maria, no caso da Eucaristia, né? Uhum. En la confesión. Isso, na confissão. Obrigada, Márcia. Doutor, tem que ser um pouquinho mais despacio, não muitas coisas que queda muito difícil, porque são muitas coisas. Bueno, perdón, Kalin. Pero E a Marcia tradutora te está ayudando muy bien. A tradutora não é muito profissional. A ver, Natalia, ¿se entiende? Sim, doutor. Karina, fala para o doutor, por favor. Então, é uma questão de se abandonar em Deus, confiar em Deus, buscar o conhecimento, que naturalmente, né, ele vai colocando esse fastídio, né? Vai, Márcia, traduz. Desculpa, que eu estava anotando aquilo que eu falei antes. Desculpa. Atenção. Ô, Natália, então repete, Natália. Sim, pergunta para o doutor, então, é a questão da pessoa se abandonar em Deus, confiar em Deus, buscar o conhecimento, que o próprio Deus vai colocando esse fastídio na alma, né, para esse desapego. Aí, Márcia. Entonces, la persona debe de desapegarse, abandonarse a Dios, buscar el conocimiento para que Dios possa o quê que você disse? O próprio Deus possa colocar esse fastídio na alma. Sí, para que Dios pueda poner el fastidio en su alma. Así es. O sea, alma. Doutor. Espérame, Natalia. El conocimiento nos lleva a la confianza. O conhecimento nos leva à confiança. Y la confianza
nos lleva al amor. E a confiança nos leva ao amor. Esos son los pasos para llegar a creer realmente en Jesús. Esses são os passos para chegar a crer realmente, acreditar em Jesus. Una vez que le creímos, ahora yo le creo que se da continuamente a mí como alimento. Uma vez que acreditamos, ele se dá a nós, que ele se dá continuamente a nós como alimento En la Eucaristía. na Eucaristia. Y eso nos lleva poco a poco a estar más llenos de Él. Isso nos leva pouco a pouco a estar mais cheios dele. ¿Sí? Y eso acrecienta el amor. E isso acrescenta ao amor. Y el amor se traduce en obediencia. E o amor se traduz em obediência. No una obediencia de virtud, sino una obediencia por amor. Não Por uma un- obediência, una- não uma obediência de virtude, mas uma obediência de amor. A Vera está com a mão levantada aqui. de unidad con la persona. De unidade com a pessoa. Eu Ahora só sí, Natalia, perdón, pero Não, sim, doutor. Karina, fala para ele, a Dinalva colocou aí no comentário que Não, não é eu para tô nós olharmos para vendo. nós mesmos. Sim, eu vou ler aqui, que eu já vou ler. Para É que- completar, que já completa o que eu estou falando aqui, né? A gente tem que olhar para Jesus e não para nós. Isso. Vai, Márcia. Yo voy a leer en español. Jamás mirar para sí mismo, solamente ter ojos para Jesús. Este es el secreto de vivir la divina voluntad. ujú, Não olhar nele. para si mesmo, mas olhar somente para Jesus. Esse é o segredo de viver na divina vontade. Así es. Ahora, a ver, Kalina, por favor, repítelo bien. La humanidad de Jesús es A humani- menor que la voluntad divina. A humanidade de Jesus é menor do que a vontade divina. Por lo tanto, en donde debemos poner toda la atención Portanto, onde nós devemos pôr toda a atenção es en la voluntad divina. é na vontade divina. Y una vez poniendo la atención en la voluntad divina, E uma vez pondo a atenção na vontade divina, estamos incluyendo al 100% a Jesús en nosotros. estamos incluindo 100% a Jesus em nós. Vera queria fazer uma pergunta, Vera. Olá, Vera. Oi, sim. Márcia, traduz a pergunta, Márcia. Na confiança que a gente tem da divina vontade em nós mesmos, quando chegamos a este grau e tomamos este sol que nós giramos, Para a um gente pouquinho, toma... Vera. Para um pouquinho, senão quem vai traduzir não... Mas, Tem que falar bem pouco, eu não consigo memorizar muita coisa. quando nós temos Quando Pode falar. tenemos a confiança a confiança da divina vontade Pela em divina nós, de la divina voluntad em nosotros, quando nós tomamos este sol quando tomamos este sol e giramos nele, e giramos en él, enchemos de vidas divinas llenamos de vidas divinas e podemos distribuí-las a todos ao nosso redor, e podemos oferecê-las a todos
a nuestro redor, alrededor de nosotros. Esse é o querer divino que Jesus quer dos seus filhos da divina vontade? Este es el querer divino que Jesús quiere de sus hijos de la divina voluntad. Sí. O sea, en términos generales, el repetir nuestros actos en la divina voluntad Sim, ou seja, em termos gerais, o repetir os nossos atos na divina vontade es poner nuestros actos en los actos de Jesús. é pôr os nossos atos nos atos de Jesus. Y como los actos de Jesús fueron hechos en la divina voluntad, se extienden a toda la familia humana. E como os atos de Jesus foram feitos na divina vontade, eles se estendem a toda a família humana, haciendo los mismos efectos de los actos de Jesús. fazendo os mesmos efeitos dos atos de Jesus. Por lo tanto, son actos que llevan luz, que llevan conocimiento, que llevan fuerza para poder seguir lo que la divina voluntad les dice. Portanto, são atos que levam luz, levam força, conhecimento para seguir aquilo que a divina vontade diz. O sea, la criatura se vuelve corredentora junto con Jesús. Ou seja, a criatura se torna corredentora junto com Jesus. Pero lo principal Mas o principal es que se actúa también directamente hacia la divinidad. é que se atua também diretamente em direção à divindade, Rehaciendo los actos de toda la familia humana refazendo os atos de toda a família humana y presentándolos ante la divinidad como actos hechos en la divina voluntad. e os apresentando diante da divindade como atos feitos na divina vontade. Así que de esta manera estamos tomando todas las actitudes, todos los efectos y todos los actos de Jesús. Assim, dessa maneira, estamos tomando todas as atitudes, todos os atos, todos os efeitos da vida de Jesus, tanto hacia la familia humana como hacia el Padre Celestial. tanto em direção à família humana quanto ao Pai Celestial. ¿Sí quedó, Vera? Entendeu, Sim. Vera? Sim, e eu queria fazer só uma outra adentrada nessa pergunta. Vai, Márcia. Então, nesse grau de entendimento, quando uma criatura Entonces, en este grado de comprensión, que a criatura chegarás, estará se doando plenamente à divina vontade pelo seu próximo, que é toda a criatura dentro. Calma, querida, senão ela não faz. Você tem que estará se donando plenamente dentro da vida divina por toda a família humana, como o senhor falou. Sí, por toda la familia humana. A ver, una pregunta. ¿Dijo perdonando? Uma pergunta, Márcia. Vera, você disse perdoando? Não. Doando. Se doando plenamente. Não. Donando. Sí, doando. ¿Donando qué? Todas las acciones de Jesús. Sí. Uh-huh.
la criatura se vuelve la repetidora de toda la vida de Jesús, A, con cria- todos los efectos. a criatura se torna repetidora de toda a vida de Jesus, com todos os seus efeitos. Sim. Obrigada, doutor. Graças, doutor. Hacemos mais uma leitura? Sí, si quieren. Si no tienen sueños, sí. Es cortita. Capítulo 74, toda ação de quem vive na divina vontade torna-se luz da sua luz. É 75, gente. 75, perdão. O que eu estava achando? 75, 10 de abril de 1914. Jesus coroado de espinhos, Jesus tem seu centro e seu trono sobre a terra na alma que faz a sua vontade. Diferença entre a maneira de agir do amor e da divina vontade. Nesta manhã, meu sempre amável Jesus veio crucificado e me fez participar de suas dores. E ele me atraiu tão intensamente para o mar de sua paixão que quase passo a passo o seguia. Mas quem pode dizer tudo o que compreendi? São tantas coisas que nem sei por onde começar. Apenas digo que ao vê-lo com a coroa de espinhos sendo retirada, os espinhos retiam o sangue para não deixá-lo jorrar completamente. Quando lhe retiraram a coroa de espinhos, esse sangue brotou daqueles pequenos orifícios e caiu em grandes rios sobre o rosto, sobre os cabelos, e depois descia por todo o corpo de Jesus. E Jesus disse: Filha, estes espinhos que perfuram minha cabeça perfurarão o orgulho, a soberba, as feridas mais ocultas do homem, para fazer sair o pus que elas contêm, e os espinhos mergulhados no meu sangue o curarão e lhe devolverão a coroa que o pecado lhe havia tirado. E então Jesus me fez acompanhar outros momentos de sua paixão. Mas eu sentia meu coração tão perfurado ao vê-lo sofrer tanto, e ele, quase para me confortar, começou a falar sobre o seu santo querer. Minha filha, meu centro na terra é a alma que faz a minha vontade. Vê, o sol espalha sua luz por toda a terra, mas tem seu centro fixo. No céu, sou a vida de todos os bem-aventurados, mas lá tem o meu centro, o meu trono. Da mesma forma, na terra, estou em todos os lugares, mas o meu centro, o local onde estabeleço o meu trono para reinar, meus dons, minhas complacências, meus triunfos e meu próprio coração pulsante, encontro tudo de mim, como em seu próprio centro, na alma que faz a minha santíssima vontade. Esta alma está tão fundida em mim que se torna inseparável, e toda a minha sabedoria e potência não encontram meios de se separar dela nem por um instante. Ele então acrescentou: o amor tem suas ansiedades, desejos, ardor
e inquietudes. Contudo, a minha vontade é repouso perpétuo. E sabes por quê? Porque o amor contém o princípio, o meio e o fim da obra. Por isso, para alcançar o fim, surgem as ansiedades e inquietudes, e nessas muita amargura e imperfeição se misturam. E se não unirmos passo a passo a minha vontade e o amor, pobre amor, como fica desonrado, mesmo nas maiores obras e mais santas. Em contrapartida, minha vontade opera em um ato simples, dando à alma toda a atividade e ação de minha vontade. E enquanto a minha vontade age, a alma repousa. Portanto, não é a alma que atua, mas a minha vontade nela. Não há ansiedades nem inquietações, e ela está livre de qualquer imperfeição. Fim. ¿Algún comentario? Bueno, descoberta. Tanto Jesús como María nos dicen que hay que revestirnos de la pasión de Jesús. Tanto Jesus como Maria nos dizem que é para nos revestirmos da paixão. O sea, este revestirnos de la pasión de Jesús no es otra cosa más que tener la vida de Jesús en nosotros. Esse revestir-nos da paixão não é outra coisa do que termos a vida de Jesus em nós. Cuando habla de las espinas en la parte superior, o sea, está hablando de lo que él tuvo que sufrir para reparar por los pensamientos humanos. Quando ele fala dos espinhos na parte superior, ele fala do que ele teve que passar por causa dos pensamentos humanos. O sea, el pensamiento humano incidía en su mente, él veía lo malo, el horror del pensamiento humano. O pensamento humano, ele sentia em sua mente e ele via o mal e o horror do pensamento humano. Y la separación que tenía con la divinidad. E a separação que tinha da divindade. Por lo tanto, la falta de amor y de gloria que debería de haberle dado a Dios en cada pensamiento. Portanto, a falta de amor e glória que haveria de ter dado a Deus em cada pensamento. Cada espina representaba una reparación a esos pensamientos que no cumplían con esta gloria y con este amor. Cada espinho representava uma reparação por essa... Una separación de la gloria y del amor que deberían de haberle dado a Dios. Por essa separação da glória e do amor que deveriam ter dado a Deus. Así que esas espinas estaban prácticamente haciéndolo sufrir lo que toda la familia humana debería de haber sufrido. Esses espinhos estavam fazendo Jesus sofrer por cada pensamento humano, por aquilo que a família humana deveria ter sofrido. Ahora, el revestirnos de la pasión de Jesús y estos revestirnos con la corona de espinas. Agora, o nos revestir com a paixão de Jesus e esse nos revestir com a coroa de espinhos. Quiere decir que debemos ver, que debemos entender que todo lo que la criatura está haciendo con su pensamiento deveria nos fazer ver e entender que tudo que a criatura está fazendo com seu pensamento está faltando al amor y a la gloria que debería darle a Dios.
está faltando o amor e a glória que deveria dar a Deus. Deberíamos sentir el dolor de esta falta, el dolor de la divinidad por no tener ese amor y esa gloria. Deveríamos ter a dor, a dor da divindade, Sentir el dolor, sentir a dor, deveríamos sentir a dor Por el esta dolor, falta de amor e glória que não demos. ¿sí? Y entonces eso nos debe llevar a dar la reparación, o sea, darle el amor y la gloria a nombre de toda la familia humana. Portanto, isso nos deveria levar à reparação pelo amor e glória que deveria ter dado toda a família humana. Lo mismo sería con todos los sufrimientos de Jesús, O mesmo seria com todo o sofrimento de Jesus, con los clavos, con los flagelos, con los golpes, con todo. com os cravos, com os flagelos, com os golpes, com tudo. No quiere decir que debamos sufrir los clavos, los golpes, los flagelos, las espinas. Não quer dizer que nós devemos sofrer os cravos, os golpes, os flagelos, os espinhos, Sino lo que debemos tener es el mismo dolor que Él sintió por todo lo que el hombre hace separado del amor a Dios. mas que nós deveríamos sentir a dor de tudo o que ele sofreu com o homem ter feito essas coisas separadas de Deus. Luego nos habla de que el centro de Jesús, ese centro en la tierra, es el alma que vive en la divina voluntad. Logo, ele fala que o centro de Jesus, o seu centro na terra é a alma que vive na divina vontade. Por lo tanto, con esto debemos entender que es necesario quitar lo nuestro para que Él pueda vivir de lo suyo, compartiéndolo con nosotros. Pode repetir, doutor? Que debemos entender que el por qué debemos quitar todo lo nuestro, ¿sí? Devemos entender o porquê nós devemos tirar tudo o que é nosso. Para que Él erija su centro en nosotros. Para que Ele possa construir o seu centro em nós. Y pueda vivir con lo suyo. E possa viver com o que é seu. Y al mismo tiempo compartir todo lo suyo con nosotros. E ao mesmo tempo compartilhar tudo que é seu conosco. Por lo tanto, formaremos una sola vida. Portanto, formaremos uma só vida. Y nos volveremos inseparables de Él. E nos tornaremos inseparáveis dele. Y Él se volverá inseparable de nosotros. E Ele se tornará inseparável de nós. ¿Sí? Y luego dice que el amor va a ser una diferencia entre el sentimiento humano y el sentimiento divino. E logo ele diz que o amor vai ser uma diferença entre o sentimento humano e o sentimento divino. Dice, el amor tiene sus ansias, sus deseos, sus ardores, inquietudes. Ou seja, o amor tem suas substâncias, seus desejos, suas inquietudes. Sus ardores. Os ardores. ¿Sí? Y en cambio la divina voluntad es reposo. E em câmbio, la divina voluntad es reposo. E ao contrário, a divina vontade é repouso. ¿Sí? Y luego dice, Él nos va a dar el por qué. E logo ele nos diz, ele vai nos ensinar, vai nos dar o porquê. Porque el amor está en el tiempo.
porque o amor está no tempo. O sea, tiene un principio, un medio y un fin. Tem um princípio, um meio e um fim. Y mientras se logra el fin, E quando se alcança o fim, no, mientras se logra el fin, e Enquanto. enquanto se- se consegue o fim, ahí es en donde están la intranquilidad, las ansias, aí é onde está a intranquilidade, as ânsias, as el, ansiedades, el trabajo. o trabalho. Y en la divina voluntad no hay ¿cómo o sea, este trabajo, sino es todo en la eternidad. E na divina vontade não há esses trabalhos, não é tudo na eternidade, Porque es un solo acto, porque é um só ato, un acto simple, um ato simples, donde en ese solo acto le da al alma toda la actitud del amor y de la gloria y de la vida divina. onde nesse só ato se dá toda a atitude do amor e da glória divina. Por lo tanto, el alma ahora reposa. Portanto, a alma agora repousa. No hay necesidad de ese trabajo, de esas ansias, de esas inquietudes. Não há necessidade desse trabalho, dessas ansiedades, dessas inquietudes. ¿Tan, tan? Silêncio, doutor. ¿Mm? Silêncio. Así es el grupo de los... Márcia, Rosa não está hoje para... É dia do repouso. É o repouso. Todo mundo está no repouso, na divina vontade. Bueno, Sim. Está sus pensamentos estão em la eternidade. ¿qué tal si le pedimos la opinión a Luis? O diácono Luiz, que tal pedir opinião, diácono? O diácono tinha falado algo a respeito quando fosse se unir a Jesus, ele falou da importância dos sacramentos. Não foi, diácono? Sim. Eu falei que a divina vontade é um treinamento diário, né? Treinamento diário. Vai, Márcia, traduz traduz aí. La divina voluntad es un entrenamiento diario. Ujú. Así es. Hay que estar en el martirio continuo de atención. É necessário o martírio contínuo de atenção. Kalina? Sim. Sou eu. Olha quem surgiu de repente, Rosa. Não, porque eu estava com o telefone desligado, o Sim, microfone. Você estava quietinha. Estou quietinha, estou só aprendendo, escrevendo, anotando tudo. Estou aprendendo. Estou aqui, estou ligada. Só que não estou me vendo hoje, não. Deixa quietinha assim. Mira, doutor, Rosa está em sua quietude hoje. Rosa está em quietude no dia de hoje. Sim, porque Karina, pergunta para o doutor, por favor, para ele falar sobre a reparação na divina vontade, que ele acabou mencionando sobre a reparação agora. Deixa a Márcia, vai, Márcia, para tu ir treinando aí. Como hacer la reparación en la divina voluntad? ¿Cómo hacerla? Bueno, vamos a leer las horas de la pasión. Como fazê-la? Vamos ler as horas da paixão. Y ahí Jesús nos dice
repárame con mis mismas reparaciones. E aí Jesus diz: repara com as minhas mesmas reparações. O sea, la forma que Jesús hace para poder reparar al Padre por todas las faltas, todos los pecados de la humanidad, A forma como Jesus faz para reparar todas as faltas, todo o pecado da humanidade, es lo que nosotros debemos hacer é o que nós devemos fazer hacia Él. em direção a Ele. Jesús reparó al Padre a nombre de toda la familia humana. Jesus reparou ao Pai em nome de toda a família humana. Por lo tanto, el Padre quedó resarcido en todo lo que Él quería recibir. Portanto, o Pai ficou ressarcido de tudo que ele queria receber. Pero ahora el que quedó maltrecho es Jesús. Maltrecho é o quê, Márcia? O sea que quedó sufriente. Sofredor? O que ficou? El Quem ficou? necesitado de reparación es Jesús. Quem ficou sofrente e necessitado de reparação foi Jesus. Por lo tanto, nosotros debemos reparar a Jesús. Portanto, nós devemos reparar a Jesus. Por eso dice, repárame con mis mismas reparaciones. Por isso ele diz: repara-me com as minhas mesmas reparações. Lo mismo que se dijo de las espinas, O mesmo que se diz dos espinhos, o sea, de los pensamientos malos de la familia humana, dos pensamentos maus da família humana, debemos pensar de las obras de la familia humana, devemos pensar das obras da família humana, de las palabras, das palavras, los deseos, dos desejos, y deberíamos de sentir todo el dolor que Jesús sintió y siente por todo eso. e deveríamos sentir toda a dor que Jesus sentiu e sente por tudo isso. Entonces debemos repararlo ofreciéndole todo lo que Él realizó. Então devemos repará-lo oferecendo tudo aquilo que ele realizou para rehacer las obras de toda la familia humana, para refazer as obras de toda a família humana, unido con nuestra obra, unido com a nossa obra, con los mismos deseos y las mismas intenciones de Él. com os mesmos desejos e as mesmas intenções dele. O sea, rehaciendo los actos de todos los seres. Ou seja, refazendo os atos de todos os seres. Dándole la gloria y el amor a nombre de toda la creación. Dando-lhe a glória e o amor em nome de toda a criação. Esa sería la manera. Essa seria a maneira. Cesário está falando aqui. Eliane, Cesário falou. Oi. Pergunta para o doutor, então a gente faz isso também em forma de giros, estar girando. É uma forma também de estar reparando. Vai, Márcia. Márcia, traduz aí as pessoas. Hacer los giros es una forma de reparación. Es interesante la pregunta. ¿Sí? Ué. Ai, o que é que aconteceu, hein? Alguém clicou aí, alguém está apresentando alguma coisa aí. Ai, meu Deus, o que é isso, Vou Deus? apresentar. Ai, Deus, como é que desliga isso?
Será que foi alguém ou pode ser sido eu? Você Não foi ativou Francineide. aí o quadro. Alguém ativou o quadro de escrever. Ai, Francineide. Opa. Ya. Girar es la vida en la divina voluntad. Girar é a vida na divina vontade. Cuando decimos voy a girar, o sea, Quando dizemos vou girar, no es que voy a hacer un giro como cosa exclusiva. não é que eu vou fazer um giro como uma coisa exclusiva. Vivimos girando. Vivemos girando. La vida en la divina voluntad es un giro continuo. A vida na divina vontade é um giro contínuo. Un giro en nuestras actividades diarias, Um giro nas nossas atividades diárias, en la convivencia con la familia, con los compañeros, con los amigos, na convivência com a família, com os companheiros, com os amigos, o sea, en todas las circunstancias de nuestra vida, dándole vida a la divina voluntad en todo eso. ou seja, em todas as circunstâncias da nossa vida, dando vida à divina vontade nisso. Por lo tanto, debemos tener la intención de estar reparando en todos nuestros actos. Portanto, devemos ter a intenção de estar reparando em todos os nossos atos. Si yo camino, voy a tener la intención de unir mis pasos a los pasos de Jesús para reparar por los pasos que la criatura hace dirigidos al mal. Se eu caminho, eu devo reparar com os passos de Jesus, reparando todos os passos que as criaturas dão em direção ao mal. En todas mis palabras, debo tener la intención de unir mis palabras a las de Jesús para reparar por todas las malas conversaciones, por todas las blasfemias, por todo lo que se hace mal con la palabra. Em todas as minhas palavras, eu devo ter a intenção de reparar a Jesus por todas as blasfêmias, as más palavras, as más conversas. Eu devo reparar com as minhas palavras. En el acto de ver, debo reparar por la vista de las personas que dirigen sus miradas hacia el mal. No ato de ver, eu devo reparar pela vista, pela visão das pessoas que movem a sua visão em direção ao mal. Lo mismo con el oído, lo mismo con la comida, reparar por los abusos en la comida, reparar por la afición de escuchar cosas contrarias a Dios. O mesmo com o ouvir e com la o comida. vício de ouvir coisas contrárias a Deus. Y que así, mais, doutor? Y así de todo lo demás. E assim de todo o resto. Ahora, Jesús nos dice que el acto más importante de nuestro día Assim, Jesus nos diz que o ato mais importante do nosso dia es el fundirnos en su voluntad. é o fundirmos na sua vontade. Es lo mismo que él hacía cuando en las noches se iba a rezar al monte. É o mesmo que nas noites ele fazia quando ele ia rezar no monte. Seguía haciendo la divina voluntad. Ele seguia fazendo a divina vontade, pero se ponía en un contacto directo con su Padre. Mas ele se colocava em contato direto com seu Pai. Sin la interrupción de todas las actividades diarias. Sem a interrupção de todas as atividades diárias. Dejaba a un lado todo lo demás, lo que él llama la escoria.
Deixava de lado tudo demais, o que ele chamava de escória. Eso es el acto más importante, reservar unos minutos Isso é o mais importante, reservar uns minutos en donde quitemos todas nuestras ansiedades, nuestras actividades, onde tiremos toda a nossa ansiedade, as nossas atividades, para ponernos en un contacto directo con Él y poder hacer un giro, pero un giro ahora para darle la gloria, el amor, y puede ser, bueno, para nos pôr em contato com Ele, para fazer um giro, mais um giro na glória, no amor, y puede ser un giro en las obras de la creación, en las obras de la redención, e pode ser um giro nas obras da paixão, nas obras da redenção, en las obras de la santificación, nas obras da santificação, en las obras y en los actos de nuestra Madre Santísima, nas obras e nos atos da nossa Mãe Santíssima, de Luisa. de Luísa. Podemos estar específicamente en una persona. Podemos estar especificamente em uma pessoa. Por ejemplo, reparando la desobediencia de Adán, Por exemplo, reparando na desobediência de Adão, reparando la traición de Judas, reparando a traição de Judas, y así por el estilo. e assim por diante. O sea, eso sería, no es un acto de fundirse, sino es el acto de poner toda la atención en esa vida. Não é um ato de fundir-se, é por toda a atenção nessa vida. Porque nuestra vida de todo el día, de toda la noche, es estar fundidos en la misma divina voluntad. Porque nossa vida de todo dia, de toda noite, é estarmos fundidos na divina vontade. Doutor, eu tenho uma pergunta. Também por uma pessoa assim como Adão, mas também por uma pessoa como um filho ou um amigo, ou também podemos fazer esses. Sí, y de ahí lo extiendes a todos. Por ejemplo, tienes un hijo, por decir, drogadicto. Bueno, reparas por él, rehaces sus actos, pero esa reparación la extiendes a todos los que están en esa situación. Bom, para traduzir, eu perguntei se como ele disse que a gente fizesse por Adão, assim, pelas pessoas que já se foram, pelos santos, ou santos não, por Judas, né, alguém que já se foi, mas se poderia fazer por um amigo, por um filho, e ele disse que sim, que nós podemos fazer isso, mas a gente faz por essa pessoa, mas nós vamos estender isso para toda a família humana, estender para todos. Reparando pelos atos dele e substituindo, não é isso? Eu acho que sim, pelos atos de Jesus. Como assim, Eliane? Márcia, tu pode traduzir? Mas, Eliane, tu quer dizer isso? É assim, pela pessoa que a gente está fazendo? Mas diz que como? Reparando através dos atos de Jesus? Isso, Eliane? Não. Reparando e substituindo os atos maus pelos atos bons de Jesus na vida dessa pessoa e de todos. Sustituyendo los actos malos por los actos de Jesús. Sim. Sí, es lo que decíamos, poner nuestros actos en los actos de Jesús y hacer lo mismo que hacía Él. É o que nós dizemos, é pôr nossos atos nos atos de Jesus e fazer o mesmo que ele fazia. Por eso dice, repárame con mis mismas reparaciones. Por isso ele diz, repara como as minhas mesmas reparações.
música de Sí. silencio. Sí. A ver, Diácono, tem uma pergunta, não? No. Cadê oi? les voy a pedir que se aprendan la canción esa de Todo está en calma, ¿sí? El músculo duerme, la misión descansa.